Mateus capítulo 5, verso 13, é Jesus falando, ele começa dizendo assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-la no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Pode sentar. Esse texto de Mateus, ele está dentro daquilo que a gente chama o Sermão do Monte, né? Então, não faz muito tempo a gente teve aqui um estudo sobre as bem-aventuranças, né? Onde teve várias pregações, domingo, pós-domingo, onde a gente pôde conversar sobre as bem-aventuranças. E esse texto ele vem logo em seguida, tá? Logo em seguidinha ali. Então, se a gente olhar lá no início do capítulo 5, que a gente estava lendo ali, a gente vai ver que Jesus está com muitas pessoas ao redor dele. Ele está curando, ele está conversando com essas pessoas, ele está ali com muitas pessoas. E aí a palavra de Deus diz que ele vendo as multidões, né? Então quando ele olhou, ele viu, nossa, tem muitas pessoas aqui. Ele começa então a subir o monte. E aí ele vai subindo esse monte, e aí ele se assenta, os seus discípulos se achegam a ele, e ele então começa a ensinar. E aí a gente vai ver ele falar todas as bem-aventuranças, bem-aventurados, os humildes, os mansos, e assim por diante, né? E um dos objetivos de Mateus, do Evangelho de Mateus, é mostrar um Jesus que ele é o mestre verdadeiro. Mateus sempre faz um contraste de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei daquela época. Então a gente vai ver sempre Mateus fazendo esse contraste, mostrando que Jesus é o verdadeiro mestre. Então ele vai mostrar que os mestres da lei não tinham autoridade naquilo que eles ensinavam, mas Jesus tinha. Ele vai mostrar que os mestres da lei colocavam sobre o povo um peso, colocavam leis que não eram nem da palavra de Deus, mas inventavam coisas para colocar cada vez mais um peso sobre a vida das pessoas, enquanto Jesus é o mestre que chama e diz: o meu fardo é leve e suave. Porque Jesus pregava a salvação e os fariseus pregavam a condenação. Dessa forma, Mateus usa essa expressão ali no iniciozinho do capítulo 5, ele diz que Jesus se assentou, porque naquela tradição era muito comum que os mestres ensinavam sentados. Então todos esses detalhes, Mateus vai trazendo essas pequenas frações de texto que vão tentando mostrar que na verdade Jesus é o grande mestre, o mestre verdadeiro. E é interessante como, apesar de haver uma multidão com Jesus, aparentemente essa pequena porção, ele está falando mais para os seus discípulos que estão mais próximos. Porque o texto começa: e chegando os seus discípulos, ele começa a ensiná-los. Então aparentemente, apesar da multidão estar ali, haver uma multidão junto com Jesus, Jesus fala mais diretamente àqueles que estão mais próximos. E o discípulo é aquele que aprende com o mestre. Ele aprende com Jesus. Ele aprende não só aquilo que Jesus fala, mas ele tenta imitar o jeito de Jesus. Ele tenta ser como Jesus foi. Então Mateus coloca Jesus nesse lugar de ser imitado, de ser copiado, de ser ouvido, de ser respeitado. E é com esse pensamento que a gente deve olhar para esse texto hoje. Esse texto, não só esse texto, mas tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, nós temos sempre que olhar com respeito de que isso deve ser observado. Nós não podemos tratar como qualquer texto ou qualquer frase, mas isso aqui tem que ser tratado
com uma forma muito especial. Com muito carinho nós temos que olhar aquilo que Jesus nos ensina. E é interessante notar também que esse texto ele aparece logo depois das bem-aventuranças. Então Jesus começa falando nas bem-aventuranças quais são as características dos seus súditos, dos seus discípulos. E aí ele vai ensinar quais são as características deles. E agora parece que Jesus começa a mostrar como que esses discípulos devem se comportar. E aí ele começa a usar essas metáforas, esses jogos de palavras, tentando trazer para os discípulos uma consciência de quem eles são agora. E aí no verso 13 ele diz: vocês... O sal que a gente conhece, né, o cloreto de sódio, ou como nós chamamos sal comum, ou sal de cozinha, é um composto que é muito utilizado para duas coisas praticamente: para temperar e para conservar os alimentos. Principalmente naquela época de Jesus, onde não havia geladeira, não havia gelo, a forma de conservar algumas comidas, alguns alimentos, eles usavam o sal. O sal ele tem essa propriedade de conservação. Então Jesus chama os discípulos, e ele nos chama essa noite também, para nós sermos o sal. E aí é um duplo convite, porque o sal tem essas duas propriedades. E aí eu queria começar que a gente falasse, em primeiro lugar, os discípulos deviam ser o tempero do mundo. E Jesus nos chama nessa noite para nós sermos o tempero do mundo. O sal é talvez o tempero mais utilizado no mundo inteiro, mais do que qualquer outro, né? Algumas pessoas colocam cominho, outras colocam orégano, outras misturam com outras coisas, mas o sal, maior quantidade ou menor quantidade, o sal acaba sempre estando ali, na maioria dos pratos. E talvez essa é uma das características do discípulo. O discípulo precisa funcionar em qualquer lugar. Assim como o sal é versátil e serve para uma infinidade de pratos, o discípulo também tem que ser assim. O discípulo ele não pode ser discípulo somente em certas circunstâncias. O discípulo ele não pode ser discípulo só quando está dentro da igreja. O discípulo não pode ser discípulo só quando está no meio de outros discípulos ou no meio dos crentes. Mas o discípulo ele tem que ser discípulo em qualquer lugar. O discípulo de Jesus, ele precisa ser santo, mesmo quando ele não está no meio dos irmãos da igreja. Os discípulos de Jesus, eles precisam se comportar da mesma maneira, dentro da igreja, no trabalho, no trânsito, na escola, na universidade, em casa. O discípulo de Jesus, ele precisa funcionar da mesma maneira em todos esses lugares. O problema é que muitas vezes o discípulo ele não quer ser assim. Então o discípulo ele é santo quando está dentro da igreja, quando está com outros irmãos, ele professa louvores, ele canta músicas, ele fala salmos, recita textos bíblicos, ensina. Mas quando ele vai para o trânsito, da sua boca só sai palavrão. Quando ele está no trabalho, ele participa de conversas que ele não deveria participar. Conta piadas que não deveria contar. Participa de momentos que não deveria participar. Mas nós precisamos ser discípulos. E assim como o sal precisa funcionar dentro da igreja, precisa funcionar no trabalho, precisa funcionar na escola, precisa funcionar onde quer que a gente vá, precisa funcionar. Outra característica de como tempero, o sal, é que ele muda a experiência do alimento. Então se você pega um alimento e você simplesmente cozinha ele, você vai provar, você vai dizer, isso aqui está sem sal. Mas se você tempera com sal, você diz, nossa, agora está bom. É assim com vários alimentos, né? Com carnes, com arroz, com massas. E o discípulo, assim como o sal que tempera o alimento, o discípulo precisa temperar
a vida das pessoas que estão ao seu redor. O discípulo precisa funcionar como aquilo que traz uma melhora para a vida das pessoas que estão ao seu redor. E assim como quem prova um prato com a quantidade correta de sal e sente prazer naquilo, quando o discípulo está perto, a pessoa também tem que sentir prazer que aquela pessoa está ali. Mas quantas vezes nós não fazemos questão de ajudar o próximo? Quantas vezes nós estamos tão cansados para isso? Quantas vezes nós já fizemos tanto, ou hoje eu não estou afim, e esquecemos que nós somos esse sal, que nós precisamos temperar a vida das pessoas que estão próximas da gente, daqueles que estão precisando da nossa ajuda, daqueles que batem à nossa porta precisando de ajuda. Quando eu precisei mudar no início do ano, eu fui sair de uma casa que eu morava lá no São João e fui morar ali no bairro Deon, pertinho da casa do Rode. E mudança é um caos, né? Mudança é sempre... Quem se mudou aí mais de uma vez sabe o que é o desespero da mudança. Começa a encaixotar as coisas e parece que vai brotando coisa que tu nem lembrava mais que tinha. E aí, nossa, como é que eu vou transportar isso tudo? Como é que eu vou botar isso tudo no caminhão? Aí já começa a fazer as contas, né? Já pagou o caminhão, já está pagando outras contas. E aí, vai pagar gente para ajudar a mudar também? Como é que vai fazer? E graças a Deus, Deus levantou discípulos para ir lá me ajudar. E várias pessoas foram lá salgar a minha vida no início do ano. Eu não vou citar os nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo de alguém, eu vou ser injusto, mas quem estava lá, participou, sabe? O quanto foi importante para mim, para Manu, para as crianças, aquela ajuda, aquela força-tarefa que foi feita, né? De bota as coisas no caminhão, vai até o outro lugar, descarrega, bota as coisas dentro de casa, monta o fogão, monta não sei o quê, bota ali, bota lá. Um dia inteiro de trabalho. E Deus levantou essas pessoas maravilhosas para estarem lá. Por que eu falo isso? Porque isso é ser sal. Isso é transformar a experiência da vida da pessoa. Isso é fazer com que, às vezes, aquela pessoa que está triste, preocupada, amargurada, sofrendo até de alguma forma, e aí chega o discípulo e ele transforma aquela experiência ali. Às vezes ele não vai conseguir mudar nada de lugar, às vezes não vai conseguir dar um apoio financeiro, eu não sei. Mas às vezes só o fato de ele estar ali, uma conversa, um abraço, uma oração, só o fato de estar junto, só isso já é o suficiente para transformar a experiência do próximo, para salgar, para colocar aquele salzinho que falta no arroz. Tornar a experiência da vida dos outros melhor. Então pode não somente ser através do assistencialismo, mas todas essas coisas que eu já falei. Pode ajudar, pode orar. O que o discípulo não pode fazer é trazer mais amargor para a vida das pessoas. Isso o discípulo não pode fazer. O discípulo não pode chegar e colocar tempero estranho na comida dos outros. Porque quantas vezes a gente vê pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas quando elas chegam no ambiente, tu diz assim, por que essa pessoa está aqui? O que essa pessoa veio fazer aqui hoje? Hoje eu estava em paz, aí ele chegou, aí a pessoa chega com a tribulação, a pessoa chega com mais problemas, às vezes tu já está cheio de problemas, a pessoa, em vez de vir te prestar um suporte, ela vem e te traz mais problema. O discípulo não pode ser essa pessoa amargurada, essa pessoa que chega e todo mundo assim, ai, não. Não quer dizer que o discípulo precisa ser o palhaço que vai chegar contando piada e vai sair todo mundo rindo. Não é isso. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade, nós temos que respeitar as pessoas na sua personalidade. Mas quando o discípulo chega no lugar, as pessoas têm que olhar para ele e dizer assim, que bom que o fulano veio aqui.
Que bom que o fulano veio, porque o fulano vem e se eu precisar de ajuda eu sei que eu posso contar com ele. O fulano chegou e eu sei que ele não vai fazer nada aqui para criar clima, ele não vai fazer nada aqui para deixar as coisas estranhas, mas ele vai chegar e tudo vai ficar mais leve até do que já estava. Porque essa é a função do discípulo, essa é a função do discípulo, é chegar e trazer tempero. É isso que Jesus está falando, ó, vocês são o sal, vocês são sal. E o sal tem essa propriedade de deixar tudo mais gostoso, fica tudo melhor. Outro dia eu estava vendo o pessoal fez brigadeiro, jogou sal e disse que ficou melhor. Olha só, até no brigadeiro o sal fica melhor, pô. Até no doce. Outra função muito importante do sal é conservar os alimentos. E aqui, a função da igreja e dos discípulos é preservar a sã doutrina do Senhor. Essa influência, e aí preservando a sã doutrina, pregando o evangelho, nós vamos influenciar a sociedade. Muitas vezes as pessoas querem trazer uma transformação da sociedade pela força, pela imposição. Isso não funciona. Isso não funciona porque, primeiro, o ser humano por si só ele é mau. Ele vai procurar fazer coisas ruins. Ele não vai fazer coisas boas. Ele vai fazer coisas ruins. Ele vai querer sempre tirar a sua vantagem. Vai ser querendo passar por cima do outro. Mas nós, quando pregamos o evangelho, quando nós trazemos as boas novas da salvação, e uma pessoa se converte e abandona a vida de moralidade, mas começa agora a viver uma vida santa, ditada pelo Espírito Santo, isso é a conservação da nossa sociedade através da pregação do evangelho. É aí que o discípulo tem que ser sal. Ele tem que ser um preservador da sã doutrina, porque a sã doutrina traz salvação. Porque a sã doutrina, ela transforma o ser humano. A sã doutrina, ela traz uma transformação, a gente chama de transformação orgânica. Ela vem de dentro para fora, ela não é imposta. É um transformando o outro, um falando para o outro, e a pessoa vai sendo transformada, e assim vai se gerando uma comunidade de pessoas transformadas. É assim que funcionou os grandes avivamentos. Todos os grandes avivamentos funcionaram assim, não foi por imposição de ninguém, mas era a pregação da sã doutrina, que ia contaminando um, que ia contaminando o outro, que ia pegando o outro, e assim vai. Quando você vê, você tem uma multidão de pessoas convertidas e uma sociedade melhorada pelo impacto do evangelho. Então, quando Jesus diz que nós devemos ser o sal da terra, ele estava pensando nessas duas propriedades. Uma, nós temos que ser o tempero desse mundo. Nós temos que trazer alegria para esse mundo. Nós temos que trazer salvação para esse mundo. Nós temos que trazer esperança para esse mundo. E dois, nós somos aquilo que vai preservar também a sã doutrina e a vontade do nosso Senhor Jesus. E através da pregação do evangelho, Deus será manifesto na sociedade. E a transformação para uma sociedade mais bíblica é através da pregação do evangelho. E aí Jesus segue ensinando. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal é um composto muito interessante. Porque os químicos chamam que eles dizem que o sal ele é altamente estável. Ou seja, com o tempo ele não perde o sabor dele. O tempo sozinho não acaba com o sal. Se o sal ficar bem guardadinho lá, longe de impurezas, de umidade, o sal vai continuar sempre sendo sal. Mas, se o sal entrar em contato com impurezas, com umidade, ele perde o seu sabor. Ele perde a sua propriedade. Ele perde essa característica de transformar tudo em melhor. Então, a partir do momento que o discípulo ele começa a se misturar com as impurezas desse mundo, que ele começa a deixar que os conceitos desse mundo
entrem para o seu coração. Ele começa a deixar com que as coisas desse mundo, assim como Demas, né, que Paulo fala, Demas, amando mais esse mundo, me deixou e foi embora. Quando as coisas desse mundo tomam conta do coração do discípulo, ele começa a perder esse sabor. E quantas vezes nós vemos pessoas que desanimaram da fé, porque justamente aqueles que deveriam ser o sal, que deveriam protegê-las, que deveriam guardá-las, que deveriam educá-las na presença do Senhor, são aqueles que cometem os piores abusos, os piores crimes, as piores coisas, fazem as piores coisas com essas pessoas. Envolvidos em fraudes, estelionatos, corrupções, abusos. E de onde que o discurso desses maus discípulos, se é que nós podemos chamá-los assim, vai ter algum efeito? Como que a gente vai ouvir da boca de uma pessoa que fez tantas coisas ruins, de repente agora ele começa a falar sobre o Evangelho, como que isso vai surgir algum efeito? É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, que a partir do momento que o discípulo deixa as coisas desse mundo tomar conta do seu coração, e ele começa a deixar de ser sal, ele vai perdendo essa propriedade de sal. E aí ele começa a se tornar o quê? Inútil. E não serve para muita coisa. Quando Paulo escreve para os Filipenses, ele diz que nós devemos ser irrepreensíveis diante de uma geração corrupta. Quem crê que a nossa geração é corrupta? Amém? A nossa geração é corrupta? Eu acredito que sim. Eu acho que já está mais que provado que a nossa geração é corrupta. Eu não estou falando só de política aqui. Estou falando de corrupção moral, ética. Estou falando de corrupção das nossas casas, da nossa forma de viver, do nosso jeito de pensar. Corrupção na TV, nas redes sociais. Todo tipo de corrupção. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não é desculpa. Ele diz o seguinte, vocês têm que ser irrepreensíveis diante de uma geração corrupta. Porque a geração do apóstolo Paulo já era corrupta. Isso dá um indício para nós que que isso nunca vai melhorar. E há 2000 anos atrás, a geração já era corrupta. Hoje continuamos corruptos. Então Paulo diz o seguinte, olha, não interessa se eles são corruptos. Vocês precisam ser irrepreensíveis. E às vezes a gente vê um monte de crente fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo. E às vezes, em vez de se levantar gente para repreender e dizer, olha irmão, você está em pecado, você está errado. Levanta as pessoas para defender ainda o pecador. Dizer, não, mas ele é até amorzinho, pô. Ele fez isso aí tudo, mas eu acho que é tudo mentira. Inventaram isso aí contra ele. E aí o que acontece está sendo filmado provavelmente, né? Vai para o YouTube. Não é só o culto dessa igreja que é filmado. Quantos cultos são filmados? E agora o YouTube é a porta da igreja. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que acontece em cima desse púlpito aqui, o mundo inteiro fica sabendo. Um escândalo dentro de uma igrejinha no interior do Brasil, no interior do fim do mundo do Brasil, vira notícia lá na Austrália. Os australianos lá ficam comentando o que acontece aqui. E os crentes, ao invés de serem irrepreensíveis, como diz o apóstolo Paulo, ficam fazendo tudo de errado. Fazem tudo de errado. Aí o irmão lá dá golpe na igreja, rouba dinheiro dos irmãos, trai a esposa, está no 5º casamento, aí sobe no púlpito para ensinar a palavra. Como? Como que vai ensinar a palavra? Complicado. O mundo nos observa. O mundo está nos observando. Quando você xinga lá no trânsito,
Você está xingando uma pessoa que daqui a pouco pode ser seu cliente, seu funcionário, pode ser seu colega de trabalho. E você falou um palavrão para ele lá, ele viu. E ele vai ver. Pode ter certeza que ele vai ver. Ele não vai ouvir. Às vezes ele vai ver a sua boca falar o palavrão. E ele vai fazer a leitura labial. Ou quando vai pro futebol, né? Futebol, nossa, futebol é triste, cara. Futebol, os crentes às vezes esquecem que são crentes, cara. Futebol, tá lá, daí vem faz o futebol evangelístico. Faz um futebol evangelístico. Chama os descrentes para jogar junto com os irmãos. Aí os descrentes ficam assustados. Os descrentes ficam assustados com os irmãos jogando futebol. Porque é xingão, é carrinho, é bateção de boca. É muito evangelístico isso. Nossa, muito evangelístico. Muito sal da terra, muito irrepreensível. E o que vai acontecer é que, por mais bem intencionadas que algumas pessoas queiram ser, elas já perderam a propriedade de sal. E aí elas vão tentar salgar a vida das pessoas, as pessoas vão dizer, não, oh, de ti, cara. Tu vai querer vir me ensinar como que eu tenho que viver minha vida? Tu vai querer me ensinar? Tu vai querer me dizer o que é certo, o que é errado? Logo tu? Infelizmente é isso que vai acontecer. Vamos cair num descrédito tão grande que não vão servir para nada. Nós vamos servir até, talvez vão ser úteis aqui na igreja, né? Vamos carregar as coisas, ir para lá e para cá, ajudar os irmãos, mas não vai ter mais impacto onde é mais importante ter impacto, que é no mundo, nas pessoas que estão precisando mais do evangelho. Mesmo que às vezes elas não enxerguem isso. Por isso é muito importante sermos sal, para salgar o mundo. E permanecermos puros diante de Deus, irrepreensíveis diante dessa geração corrupta. Ah, mas eles fazem tanta coisa pior. Sim, eles vão fazer. Eles vão fazer muitas coisas piores do que quem está na igreja. Só que é justamente aí que mora aquilo que Paulo fala: ser irrepreensível. Ser irrepreensível, o que é? É se eu chegar lá no seu trabalho, ou se você chegar lá no meu trabalho, e perguntar para o meu patrão, como é que é o TJ? Como é que é o TJ aqui? Ele trabalha direitinho? E aí o patrão diz assim, TJ. Não chega um dia no horário. Faz o horário de almoço do tempo que ele quer. Ele sai antes, volta depois. Trata mal todo mundo. Alguém vai pedir ajuda, ele xinga, ele reclama, não ajuda ninguém, não entrega as coisas no prazo combinado. O TJ é talvez o pior funcionário que eu tenho aqui. Isso é o contrário de ser irrepreensível. Irrepreensível é quando eu chegar lá no trabalho do Rod e perguntar como é que é o Rodinei aqui. E eles vão dizer, o Rodinei? Pai, se eu tivesse 10 Rodinei, eu estava rico, eu ia dizer. Porque o Rodinei chega no horário, faz tudo certinho, não preciso ficar pegando no pé dele, ele não fica gastando o tempo dele com bobagem, ele fica trabalhando. Quando ele fica sem serviço, ele vem me perguntar o que ele pode fazer. O Rodinei, ele é irrepreensível. É isso que é irrepreensível. É não dar nem um motivozinho para falar uma vírgula, para que o mundo não possa falar uma vírgula da gente. E que nós sejamos perseguidos pelo motivo certo. E que nós sejamos perseguidos por aquilo que os apóstolos foram perseguidos. Por pregar o evangelho. Ah, você está querendo ensinar o evangelho? Não, que você não pode ensinar o evangelho. Então tá bom. Isso é a perseguição verdadeira. Não a perseguição que o pessoal está sofrendo aí. Faz tudo errado e estou sendo perseguido. Dá calote no comércio, estou sendo perseguido. Aí o diabo está se levantando. Faz as coisas certinho que vai dar certo. O apóstolo Paulo fala também, não quer temer o governo, não quer temer o governante, faz as coisas certinho. Porque vai chegar a hora que nós vamos ser perseguidos de verdade. Ainda não chegou, mas vai chegar. E não está muito longe. Vai chegar a hora que nós vamos ser perseguidos. E aí nós vamos ver quem é quem. Nós vamos ver quem é que vai ficar. Quem é que vai apanhar na rua porque é crente e vai continuar crente. Aí nós vamos ver. Aí sim, vai ser difícil, vai ser caro ser crente. Hoje é fácil, hoje é barato.
Talvez seja por isso que a gente faz tanta coisa errada. Porque é barato ser crente hoje em dia, está muito fácil. Mas vai chegar um tempo que as coisas vão mudar. E aí Jesus agora pega e parece que o sal não é o suficiente. Tem mais coisa. Só ser sal não deu. A metáfora do sal ela não completou o que ele espera dos súditos. Então ele usa outra metáfora agora. E ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E assim como o sal, a luz, ela também vai ter duas características principais. A primeira é iluminar o ambiente, né? Então a gente está aqui, eu enxergo vocês me enxergam porque tem luz. É assim que funciona, né? A gente só se enxerga porque tem luz. Se não tivesse luz, a gente não ia se enxergar, fica tudo escuro. E a luz também tem uma outra característica, outro objetivo importante, que às vezes ela pode servir de guia. Então, às vezes você está lá e você vê que tem uma luzinha lá, opa, lá tem uma casa. Aí você vai até lá, né? Pensa nos faróis, né? Os faróis que ficam nas costas e que ajudam os navios na navegação. Eles dizem: aqui tem terra, não chega aqui muito perto que aqui tem terra. Tem terra aqui. Se você vier para cá, você vai engalhar aqui, né? Ou numa pista de avião iluminada de noite, que o piloto pode olhar e dizer: não, é aqui que eu vou descer. Tá certo, podemos descer aqui. Havia uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. Quem nasceu nos anos 80 talvez já brincou, ou conhece até por outro nome, mas a gente chamava de gato-mia. A gente fazia essa brincadeira do gato-mia. Aí, a brincadeira do gato-mia era a seguinte: ficava uma criança no lado de fora do quarto. Geralmente essa brincadeira era feita à noite, porque precisa ser no escuro. Então era a brincadeira que a gente fazia muito quando os adultos se juntavam para comer e a gente ia brincar dessas coisas. Então no gato-mia assim, ficava uma criança lá de fora do quarto e as outras crianças para dentro do quarto se esconder. Aí as crianças se escondiam, uma ficava por último para apagar a luz. Ela apagava a luz, estava todo mundo escondido. Quem estava lá de fora entrava para dentro do quarto e aí ela tinha que no escuro, tateando, achar uma outra criança. Aí quando ela achava a criança, ela dava um comando, dizia gato-mia, né? Gato-mia. A criança que tinha sido achada, ela falava miau. E aí quem estava procurando tinha que dizer: é o fulano. Se ela acertasse que era o fulano, começava o jogo de novo, agora o fulano ia para fora do quarto. Se ela errasse, né, ela também reiniciava o jogo, só que ela ia para fora do quarto também e começava tudo de novo. E o que Jesus está falando sobre ser luz é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, no mundo as pessoas estão no escuro. As pessoas estão tateando, procurando as coisas, e elas querem encontrar felicidade, elas querem encontrar propósito, elas querem encontrar motivação, e elas estão tateando no lugar errado. Elas não estão procurando o lugar certo. E a função do discípulo luz é de iluminar esse quarto e mostrar: tu está na parede, cara. Tu está na parede, tu não vai achar nada aí. Tu está tateando a parede, tu não vai achar nada. Me lembrei de uma história engraçada. Eu era criança, talvez meus 10, 11 anos, eu acho. E eu estava doente, e quando acontecia de uma criança estar doente, a mãe ia dormir lá comigo no quarto, e o meu irmão ia dormir com meu pai lá no outro quarto deles lá. E aí eu acordei totalmente desnorteado de noite, eu não conseguia achar a porta para ir no banheiro. Eu estava tateando lá a parede, guarda-roupa, e a minha mãe assim: o que está fazendo aí? Eu assim: estou procurando a porta, que eu quero ir no banheiro, estou muito apurado. Eu falei para ela. Então ela assim: não, a porta é ali, ó, vê aquela luz ali. Ah, a luz. E aí eu achei a porta quando ela me indicou a luz. É isso que é o crente. É isso que é a vida do crente. Ele tem que ser luz a ponto de mostrar a pessoa: querido, você está na parede, você está batendo cabeçada aí nesse guarda-roupa, você vai se machucar. Vai por aqui, ó, o caminho do Senhor é esse aqui, o caminho do Senhor é nessa porta. Aí onde está vendo essa luz? É aqui o caminho do Senhor. A função do discípulo é como uma luz para a criança perdida dentro do quarto no escuro. E a luz, ela mostra a verdade.
A luz, ela mostra os objetos que estão ali. A luz, ela transforma as realidades. Se apagar a luz aqui, de repente, do nada, lá fora, e nós ficarmos no escuro, a nossa realidade vai ser uma realidade de medo, porque nós vamos ficar com medo do que vai acontecer a partir de agora. Será que eu vou achar a saída? Né? Vai começar as crianças a gritar lá na sala, os pais aqui vão ficar, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Será que meu filho está bem? Será que meu filho não está bem? Vou tentar achar o meu filho, aí o pai vai tentar sair, vai tropeçar, vai bater no outro pai que também já se levantou. Uma realidade complicada, uma realidade de medo, de angústia, de pavor. E a luz, ela chega, ela transforma essa realidade, ela diz, ufa, agora eu posso ver. Agora eu consigo ir lá atender o meu filho, agora eu consigo voltar para o culto, eu consigo voltar para a minha normalidade. As trevas, ela esconde a maldade. As trevas, elas escondem, a gente não consegue nem se ver. Então se uma pessoa está no escuro, correndo à noite, ela cai, ela não sabe nem se sujou, se rasgou a calça, se não rasgou, ela não sabe. Porque ela não está conseguindo enxergar o que está acontecendo. É na claridade que a gente consegue distinguir o que está limpo e o que está sujo. É na claridade que a gente consegue ver essas coisas. Os crimes, pode ver, geralmente são cometidos à noite. Porque dificulta a identificação, dificulta de ver o criminoso vindo, dificulta de enxergar quem é que está ali. Será que aquela pessoa que está vindo ali, ela está bem intencionada, ela não está? E aí as pessoas no escuro conseguem cometer os crimes. É de noite que o ladrão chega dentro da nossa casa, a gente não estava esperando. Mas a luz, ela afasta as trevas. A luz, ela traz conforto. Ela revela aquilo que está oculto. E nós somos luz, nós precisamos carregar a luz do Evangelho. E para ser portador dessa luz, nós precisamos estar na presença de Deus. Porque essa luz, ela não é nossa. Não somos nós que vamos brilhar. Não é eu. Não é as minhas vontades, não é os meus conceitos, não é a minha verdade, mas é a verdade do Senhor, é a presença do Senhor, é isso que vai brilhar a ponto de iluminar o discípulo. E a luz não pode ficar escondida, não. Se você chegar num quarto, de repente está escuro, mas você vê, tem uma bacia ali, ela está brilhando. Aí você levanta a tampa e você, olha, por que botaram a luz embaixo dessa bacia? Não faz sentido, por que alguém esconderia a luz? Por isso que a luz não pode ficar escondida, ela tem que estar. A gente faz assim quando a gente vai construir a nossa casa, né? Ou quando a gente vai reformar um cômodo, a gente pensa, vou botar a luz aqui, está ali. Ou quando a gente chega, aqui esse cômodo é escuro, né? Também só tem um pontinho de luz lá no cantinho, todo o resto ficou escuro. A gente quer que tudo esteja nítido, a não ser quando a visita vem, né? Daí a gente diminui a luz para esconder a sujeira, né? Para o cantinho não ficar, que está mofado, não aparecer tanto. Mas normalmente a gente quer que a luz apareça, a gente quer que tenha luz. A luz, ela também pode ser o ponto de referência, que auxilia os navios na navegação, na pista de pouso do avião. E a igreja precisa ser essa luz. Ela precisa ser esse farol. Infelizmente o que a gente tem visto são igrejas inchadas, enormes, cheias de gente, com uma luz estranha. Uma luz que não aponta a Cristo. Uma luz que não, parece que não aponta a pessoa para chegar a Deus. Ela aponta para a pessoa chegar dentro da igreja. E ela ficar naquele êxtase da própria igreja. O meu pastor. O meu líder de louvor. E as pessoas ficam vislumbradas com as pessoas e esquecem que na verdade o que elas estão ali é pelo Senhor Jesus. É pelo Deus que os trouxe ali. Aí a gente tem a igreja grande com sala VIP, igreja grande que cobra para batizar, a gente tem igreja grande que o pastor foi pego com dinheiro dentro da cueca no avião, dentro da Bíblia, transportando dinheiro de forma irregular. E aí a gente vira chacota, né? Aí é difícil, né?
Aí a gente já começa a ter que separar. Não, isso aqui não é bem crente. Isso aqui, ó, essa igreja aqui, ela é de crente. Essa aqui não. Essa aqui a gente não se mistura com aquele pessoal ali. Isso aí é um outro evangelho, né? E a gente já tem que começar a fazer essas divisões. E a gente usa a mesma Bíblia, a gente segue o mesmo Senhor. E aí parece que não é mais, só isso não é mais suficiente. E aí eu tenho que compartilhar, foi uma coisa que chocou demais. Me chocou demais. Eu vi uma mega igreja em São Paulo. Lá recebeu um pastor super famoso, né? Como diz os jovens, estava hypado. Pastor hypado. Cheio de gente para entrar na igreja. Igreja cheia. Pessoas lá de fora não iam conseguir entrar. Ou iam ficar em pé no fundo quando eles liberassem para entrar. Chegou o casal de influenciadores. Chegou. Tu acha que eles entraram na fila? Não. Peraí. Casal de influenciador? Não. Casal de influenciador. A gente vem por aqui. Aí trouxeram os caras por outra entrada. Entraram por trás do palco. E o pessoal lá fora querendo entrar não tinha lugar. Mas tinha lugar reservado para os famosos chegarem. Aí os famosos chegaram atrasados. Tinha um lugarzinho separado para eles ali, cara. Eu fiquei assim, cara, como? Como isso? Como que trata as pessoas de forma diferente desse jeito? Né? E aí o pastor que foi pregar, era muito famoso, ele tentando remediar a situação, ele disse, não, o pessoal que está em pé lá atrás, senta no chão aqui, ó. Senta no chão aqui. Aí o pessoal que chegou antes, sentou no chão, porque tinha lugar reservado para famoso. É isso que é a igreja evangélica hoje em dia. Aí alguém vai dizer assim, não, Tejado, mas tu não entendeu o propósito da área VIP. Querido, vamos ler Tiago. Eu preciso ler Tiago, porque isso me deixou tão revoltado. Foi uma coisa que me deixou tão revoltado. E aí, lendo esse texto de ser sal, ser luz, e aí tu vê as igrejas se transformando nesse tipo de coisa, a gente fica revoltado. Aí eu vou ler sozinho, que você não precisa abrir não. Mas Tiago 2, de 1 a 4, diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando com favoritismo. Suponham que uma reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para você, sente-se aqui na frente, guardei esse lugar para você, o homem de roupas finas e anel caro. E aí olhar para o pobre e dizer, fique em pé ali. Ou como estavam aqueles irmãos lá no fundo. Ou então, não, sente-se no chão, aonde eu ponho o meu pé. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Queridos, o dia que isso acontecer aqui, eu vou embora, tá? Já está avisado. Se isso acontecer, qualquer coisa parecida aqui, que eu chegar aqui, tiver gente sentada no chão, para famoso ficar sentado, famoso, político, qualquer coisa, ficar sentadinho ali, olha, vai dar problema. E aí querem me convencer que o Brasil está avivado. Não, o Brasil está avivado. 30 milhões de evangélicos. Poxa, que legal, hein? A conta não fecha. Se nós temos 30 milhões de discípulos sendo sal, sendo luz, por que tem tanta desigualdade? Por que tem tanta corrupção? Por que tem tanto crime ainda acontecendo? É porque nós não estamos sendo sal. E agora eu não vou mais falar dessa outra igreja, não é mais, eu estou dizendo para nós aqui. Nós não estamos sendo sal o suficiente. Nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. A verdade é que nós precisamos resgatar a essência do Evangelho. Nós precisamos olhar de novo para os Evangelhos e ler assim, ó, o que era importante para Jesus? O que Jesus esperava primeiro de mim? O que eu deveria fazer primeiro? O que era mais importante? O que Jesus mais frisou aqui? E nós vamos ver Jesus falando do trato com o outro. E nós vamos ver Jesus falando de igualdade entre os homens. Nós vamos ver Jesus falando que eu não posso ter banquete na minha casa todo dia enquanto meu irmão passa fome. Nós vamos ver um Jesus que, sendo Deus, não se comportou como Deus, mas ele se fez carne, participou das piores humilhações possíveis, morreu numa cruz
para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a salvação. Os homens precisam olhar para a igreja e ver em nós não somente mais um clube onde as pessoas se reúnem no domingo à noite para cantar umas músicas, para ouvir um gordinho falar de uns textos na igreja, uns textos da Bíblia, os malucos da Bíblia, né, carregam a Bíblia para lá e para cá. Não, as pessoas têm que olhar para dentro da igreja e elas têm que ver aqui o baluarte, um totem, um farol, uma torre que representa a presença do Deus Altíssimo. Não o Deus das superproduções, não o Deus dos super eventos, dos mega eventos, mas o Deus do trato com o outro. Do Deus que se faz carne e junta 12 rejeitados. É isso que Jesus fez. Jesus juntou 12 rejeitados. Eram pescadores, publicanos, pessoas simples. Juntou 12 para si, para ensinar. E nós precisamos também nos ajuntar. Parar de escolher um pouco, com esse aqui sim, com esse ali não. Nós precisamos nos ajuntar mais. Receber melhor quem chega. Precisamos ser essa torre de proteção. Jesus fala da cidade. A cidade no monte, que ela é impossível de esconder, né? Você olha a cidade, lá está a cidade. Lá está a cidade. Não tem como não ver. Não tem como botar um pano na frente da cidade e esconder ela. Mas a cidade no monte, ela fala de segurança. A cidade no monte, ela vai falar de uma cidade que está protegida, porque ela enxerga todo mundo que está chegando lá de cima. E ela vê, opa, o inimigo está vindo lá, vou me preparar. O inimigo acampou lá, vou me preparar. Então a cidade no monte, ela fala de segurança. E na igreja precisa ser essa cidade de segurança. Que o perseguido sinta vontade para entrar aqui. E não importar como ele chegou, se ele está limpo, se ele está sujo, se ele está maltrapilho, ele tem liberdade de sentar, ouvir a palavra, ser recebido. As pessoas precisam chegar aqui e se sentir amadas. Amadas. Porque às vezes a gente diz, não, o amor de Deus sobre a tua vida. O amor de Deus sobre a vida da outra pessoa, somos nós demonstrando o amor de Deus para ela. Claro que lá no nosso íntimo, quando a gente está naquele momento de louvor, a gente sente a presença de Deus, a gente sente o amor de Deus, mas a maior demonstração do amor de Deus é quando nós nos levantamos uns pelos outros. Como foi com a minha mudança no início do ano. Raramente a gente tem a oportunidade de sentir amado como eu me senti amado aquele dia. Aquele dia eu me senti muito amado. Eu lembro que chegou no final assim, a gente botou um salgadinho ali para o pessoal comer, né, tentando agradecer um pouquinho, né, por todo mundo que tinha feito lá. E cara, eu me senti tão amado aquele dia, por aquelas pessoas que estavam ali ao redor daquela mesa, comendo aquele salgadinho, e todo mundo conversando, todo mundo rindo. Mesmo tendo trabalhado o dia inteiro, botando coisa por cima do caminhão, descendo coisa por cima do caminhão, fazendo furo em parede para instalar coisa. Nós estávamos cansados, mas ao mesmo tempo nós estávamos sentindo o amor de Deus naquele momento. Era o amor de Deus manifesto, um na vida do outro. É isso que é ser luz. É isso que é iluminar a vida das pessoas. É isso que é ser esse farol, essa torre. Nós temos que ser torres a ponto de quando alguém está desesperado, olhar, não, peraí, vou ligar para o fulano. O fulano vai saber como me ajudar. O fulano vai saber como interceder por mim. O fulano vai saber a palavra que eu estou precisando ouvir. O fulano vai saber a oração que eu estou precisando ouvir. Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos nos movimentar mais em prol do outro. E aí o verso 16, que é o último que a gente leu aqui, diz assim: assim brilhe a luz de vocês, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eu acho esse verso interessante porque um pouquinho para frente a gente vai ter Mateus 6 ali, e aí no verso 3, se eu não me engano,
Verso 3, eu anotei aqui, peraí. No verso 3 ele diz assim: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Então parece até que está em contradição, né? Parece que num versículo Deus está dizendo: olha, as boas obras de vocês, eles vão ver e vão glorificar a Deus. E aí em seguida parece que Jesus está dizendo assim: ó, quando você fizer uma boa obra, faça a questão de que ninguém saiba. Né? Parece até que está entrando, tem uma espécie de contradição aqui, mas não é isso, não tem nada a ver com isso, não é contradição, tá? É bem tranquilo. No verso 16, Jesus está falando o seguinte: olha, quando vocês fizerem uma boa obra, os homens vão ficar sabendo. Não precisa você ficar cantando, que é isso que ele está condenando lá no capítulo 6. Que ele está dizendo: ó, quando você fizer uma boa, não precisa ficar contando para todo mundo: olha, eu ajudei o fulano, olha, eu ajudei o fulano, olha, eu ajudei o fulano, olha, eu fiz tal coisa pelo fulano. Não, Jesus está dizendo o seguinte: não, quando vocês fizerem uma boa obra, as pessoas vão ficar sabendo. Porque a pessoa que recebeu, ela vai dizer: não, cara, uma vez eu precisei de tal coisa e o fulano me ajudou. O fulano fez tal coisa por mim. Vamos lá conversar com ele? Às vezes ele pode ajudar de novo. As pessoas vão saber. E quando elas souberem, Deus vai ser glorificado nisso. O importante é que a igreja precisa realizar as boas obras. O problema é que hoje talvez falar em boas obras criou um pouco de tabu, né? Porque sempre já tem o Chateau News que já diz assim: então você está dizendo que a salvação é pelas obras? Não, não é nada disso. A gente sabe que a salvação ela vem pela graça do Senhor. É misericórdia de Deus a salvação. Mas as obras, elas são o exercício dessa fé. As obras, elas são a demonstração de que a salvação do Senhor me ajudou, chegou até mim. E a partir de agora eu tenho as obras, não como uma retribuição, mas como uma coisa. O meu Senhor me salvou e Ele pede para que eu faça boas obras. Então eu obedeço ao meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor. Ele me comprou com preço, com sangue. E a igreja de Cristo precisa apresentar essas boas obras para com todos. Somos chamados pelo próprio Jesus para realizar boas obras, para que Deus seja glorificado através delas. As obras são uma forma de apresentar o amor de Deus na prática. Então, para sermos sal e luz desse mundo, precisamos realizar a vontade do nosso Mestre Jesus Cristo na vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas como for possível. Eu gosto muito, que hoje em dia está muito na moda essa palavra experiência, né? A experiência do cliente, né? As empresas têm muita preocupação. Como é que foi a experiência do cliente? Agora tem o gestor de experiência do cliente. Customer Experience. É uma preocupação das empresas em saber como que a pessoa se sentiu dentro da minha empresa aqui. Será que ela foi bem atendida? Porque não é só medir se o atendimento foi realizado ou não foi, né? Não, como é que foi a experiência como um todo? Quando ele sentou aqui, ele sentiu que o ambiente estava agradável, né? Quando ele conversou com o atendente, ele sentiu acolhido. E tudo isso é a preocupação das empresas. As empresas estão preocupadas com a experiência das pessoas, mas nós não estamos, parece. Então, às vezes a pessoa chega, senta lá no fundo, vai embora, ninguém nem deu oi para ela. Eu estou falando isso, é culpa minha também. Quantas vezes eu vi uma pessoa e pensei: poxa, esse cara, eu nunca vi aqui. O máximo que pode acontecer, eu passar vergonha e dizer assim: ô irmão, primeira vez que está vindo aqui? Não, cara, estou vindo faz 6 meses. Opa, desculpa aí então, seja bem-vindo de novo. No máximo quando você passar uma vergonha, mas, cara, é muito melhor passar essa vergonha do que correr o risco de uma pessoa ir embora sem nem ter sido cumprimentada. Não é? Eu acho que é. Então, assim, queridos, estou encerrando, mas se for para guardar alguma coisa disso que a gente conversou aqui nessa noite, guarde essas 4 características, né? 2 do sal, 2 da luz.
Tempere a vida das pessoas que estão ao seu redor. Conserve dentro de você, da sua palavra, da sua casa, a palavra do Senhor. Conserve seu coração limpo, para que você não seja o sal que perdeu o sabor. Conserve também, seja também a luz na vida das pessoas. Mostre a verdade. Traga à luz aquilo que está oculto. Seja alguém que melhore a vida das pessoas. Seja também referência no seu condomínio, na sua roda de amigos, no seu trabalho, para que as pessoas te procurem, para que as pessoas venham até ti procurar conselho, pedir oração, buscar ajuda. Se posicione dessa forma. Então guarde essas 4 características. Se nós conseguirmos executar essas 4 funções de forma excelente, nós vamos impactar muito mais vidas. Nós vamos alcançar muito mais vidas para o Senhor Jesus. Porque as pessoas vão chegar ao Senhor através de nós. Amém? Queria chamar o pastor Carlos aqui.